secretário-geral da Frelimo, camaradas membros do Comitê Central, camaradas antigos membros do Bureau Político, da Comissão Política e do Comitê Central, caríssimos delegados a esta primeira conferência, mas antes de mais nada, em primeiro lugar, camarada secretário-geral do Partido Frelimo, camaradas membros da Comissão Política, camarada Joaquim Alberto Chissano, presidente honorário da Frelimo, camarada Armando Emílio Yebusa, presidente honorário da Frelimo, camarada Felipe Jacinto Inhus, antigo presidente da Frelimo, camarada presidente da OMM, primeira-dama da República de Moçambique, camaradas presidentes honorários da OMM e antigas primeiras-damas da República de Moçambique, me refiro à camarada Graça Machel, à camarada Marcelina Chissano, à camarada Maria da Luz Yebusa, à camarada Isaura Nhusse, camaradas membros do Secretariado do Comitê Central, camaradas secretários-gerais das organizações sociais do nosso glorioso Partido Frelimo, camaradas antigos secretários-gerais da Frelimo, camaradas membros do Comitê Central, camaradas antigos membros do Bureau Político, da Comissão Política do Comitê Central, caríssimos delegados à primeira Conferência Nacional de Quadros, distintos chefes das delegações dos partidos amigos aqui presentes, estimados dirigentes dos partidos políticos aqui presentes, ilustres convidados, caros antigos secretários-gerais do nosso glorioso Partido Frelimo aqui presente, prezados camaradas, moçambicanas e moçambicanos, caros compatriotas, povo moçambicano. Engalanada pelas cores da nossa bandeira nacional e do nosso Partido Frelimo, com a hospitalidade que lhe é característica, a cidade de Chimoio, capital da província de Manica, acolhe de hoje, dia 21, até dia 23 de agosto, a 11ª Conferência Nacional de Quadros da Frelimo. O Comitê Central da Frelimo, na sua 4ª sessão ordinária, realizada de 3 a 5 de abril de 2025, na cidade de Matola, província de Maputo, convocou esta 11ª Conferência Nacional de Quadros com o objetivo de fazer a análise da situação política, econômica e social do país e delinear as linhas estratégicas para a materialização da nossa visão de uma nova era focada na implantação das bases para a independência econômica de Moçambique. Nos termos dos estatutos da Frelimo, a Conferência de Quadros é um órgão consultivo de extrema importância que reafirma a natureza de um partido verdadeiramente democrático, aberto a debater as questões fundamentais da vida do país e do partido aos olhos da sociedade, à luz dos ideais do socialismo democrático. Nesse sentido, a 11ª Conferência Nacional de Quadros se realiza 10 anos após a 10ª Conferência, que teve lugar em outubro de 2016. É um acontecimento transcendental da história do povo moçambicano e da nossa gloriosa Frelimo. Ela representa um avanço significativo no processo de mobilização e organização interna do partido, da consolidação da coesão e confiança mútua e o renovado pacto com o nosso povo. O amplo movimento nacional, iniciado no dia 15 de janeiro, o último, nas células e nos comitês de círculo, localidade, zona, distrito e província, permitiu que os membros simpatizantes da Frelimo e o povo moçambicano no geral apresentassem valiosas contribuições sobre a situação política, econômica e social do partido e do país, e que nesta Conferência Nacional de Quadros teremos a oportunidade de
de aprofundar. Nesta conferência, camaradas, iremos traçar algumas linhas gerais que irão orientar o Comitê Central na elaboração da proposta de teses ao 13º Congresso da Frelimo e definirão o rumo do partido e do país para os próximos anos. Por isso, ao iniciar esta intervenção, gostaria de saudar efusivamente e com viva emoção aos delegados da 11ª Conferência Nacional do Quadro, que mereceram a confiança de representar os mais de 6 milhões de membros da Frelimo no país e na diáspora neste importante evento. Vós, camaradas, sois os porta-vozes dos membros, simpatizantes e militantes e dos moçambicanos em geral, que de todos os cantos deste belo Moçambique e na diáspora trazem para Chimoio, essa capital de Manica, o pulsar da vida do nosso povo e, sobretudo, a crescente vitalidade do nosso partido e a confiança que o povo deposita na Frelimo para continuar a liderar os destinos da nação moçambicana. A vossa eleição é prova inequívoca do vosso engajamento na causa moçambicana e o reconhecimento do compromisso inabalável de cada um de vós na consolidação da unidade nacional, da participação democrática na vida política nacional, da paz e da justiça, princípios pelos quais a Frelimo vem lutando há mais de 6 décadas da sua existência. Bem-haja e muitos parabéns a todos os delegados pela merecida confiança. Muito obrigado, camaradas delegados. A nossa saudação é extensiva aos estimados convidados nacionais que participam nesta conferência em representação dos diversos segmentos da vida política, econômica, social, cultural e académica da nossa sociedade. Desde a sua fundação, a Frelimo tem se mostrado sempre aberta ao respeito e valorização da pluralidade de ideias. Ao convidarmos para esta conferência personalidades de diferentes segmentos da sociedade, independentemente da sua militância política, a Frelimo reconhece que a diversidade é uma riqueza que deve ser fortalecida por todos os atores da nossa sociedade, independentemente da sua filiação política, religiosa, origem étnica ou qualquer coisa que possa nos fazer diferente. Somos todos moçambicanos. Por isso, camaradas, sentimos-nos bastante satisfeitos com a participação dos nossos ilustres convidados, de quem esperamos valiosas contribuições para um Moçambique melhor. A vossa presença reafirma a natureza democrática da Frelimo, um partido que se guia pelos princípios de igualdade, participação e inclusão de todos aqueles que se identificam com o bem-estar do povo moçambicano, essência da nossa orientação ideológica assente do socialismo democrático. Como nos ensinou o fundador da Frelimo e arquiteto da Unidade Nacional, o Dr. Eduardo Chivão Mondlane, a diversidade cultural, linguística, religiosa, racial ou de qualquer outra natureza não é antagônica aos ideais da unidade, da liberdade, da justiça e prosperidade que todos nós almejamos como moçambicanos. Fim da citação. Por isso, unidos na diversidade, devemos continuar juntos como irmãos moçambicanos e como povo, na materialização da aspiração secular do nosso povo de edificação de uma sociedade justa, pacífica e próspera, onde todas as famílias vivem livres, felizes, em paz e harmonia. Bem-haja a todos os nossos convidados, cuja presença nos honra bastante. Muito obrigado pela vossa presença. Com especial carinho e amizade, saudamos as delegações estrangeiras dos partidos irmãos. O ANC da África do Sul está extremamente ocupada com a preparação das eleições locais
Temos aqui presente Chama Chama Pinduzi, da Tanzânia. Can you stand up? Thanks so much. O MPLA de Angola. Muito obrigado pela vossa presença, irmãos. Soapo da Namíbia. Thank you very much. E Zanu-Pierre do Zimbábue. A vossa presença, irmãos, nesta conferência, atesta a vitalidade dos históricos laços de amizade e solidariedade que unem os nossos povos e os nossos partidos, desde os tempos da epopeia libertadora aos nossos dias. Nesta ocasião, reiteramos a nossa vontade genuína de discutirmos juntos, na marcha iniciada pelos nossos líderes fundadores, Eduardo Mondlane, Samora Machel, Nelson Mandela, Agostinho Neto, Mwalimu Julius Nyerere, Robert Mugabe e Sani Joma. Obrigado, irmãos. Tal como no passado e na linha da frente, juntos, irmãos, lutamos contra o colonialismo, lutamos contra o racismo e o apartheid para alcançar as nossas independências na SADC. Tivemos líderes que tombaram nesta luta. Na atual fase, devemos treinar as nossas ações e relações para enfrentarmos resolutamente e vencermos as forças que tentam travar o rumo da história da liberdade, da fraternidade e justiça na nossa região da África Austral. Não podemos permitir que atos como de violência contra irmãos de outra pátria continuem a reinar na nossa região. Somos todos irmãos. Temos que continuar unidos para desenvolver as nossas pátrias. Para honrarmos a história e a vida de Eduardo Mondlane, Samora Machel, Nelson Mandela, Agostinho Neto, Julius Nyerere, Robert Mugabe e Sani Joma. Obrigado, meus irmãos. Thank you very much. Asante Sani. Caros delegados, estimados convidados, ao iniciarmos trabalhos da 11ª Conferência Nacional de Quadros, Moçambique inaugura hoje uma nova era no processo de edificação da nação moçambicana. A nova era que iniciamos hoje não significa uma ruptura com os ideais e valores fundacionais da nossa Frelimo. Antes, pelo contrário, a nova era inspira-se nos mesmos ideais e valores que nortearam a luta de libertação nacional e que culminou com a proclamação da independência nacional a 25 de junho de 1975, na voz do saudoso presidente Samora Machel, luta esta levada a cabo pelos melhores filhos desta pátria aqui presentes. É certo que, como nação, nos 50 anos de independência nacional, registramos importantes avanços nos vários domínios da vida política, econômica, social, cultural e desportiva do nosso país. Reduzimos as altas taxas de analfabetismo herdado do regime colonial. Mais de 90% da nossa população, em 1975, era analfabeta. Expandimos o acesso à educação, incluindo o nível de ensino técnico superior para todas as províncias e até para alguns distritos. Erradicamos algumas doenças que eram endêmicas à altura da independência nacional e edificamos um sistema de saúde que serve a todos os moçambicanos sem qualquer tipo de discriminação. E com os nossos irmãos cubanos temos um dos melhores sistemas de vacinação ao nível do mundo. Os serviços básicos, como energia elétrica, abastecimento de água potável e telefonia móvel, atingem hoje todos os distritos do nosso país, assim como a maior parte dos postos administrativos e uma parte considerável das localidades, incluindo comunidades em zonas recônditas. Na região e no mundo, Moçambique tem vindo a se afirmar continuamente como um Estado com sua identidade digna de respeito e orgulho, uma referência incontornável na promoção do desenvolvimento, democracia e de paz através do diálogo. É certo que o nosso país enfrenta ainda desafios
cuja solução exige a união de todos os moçambicanos como uma nação. A consolidação da unidade nacional, da paz e da reconciliação nacional são desafios que devemos enfrentar juntos, unidos no espírito de amor à pátria e respeito mútuo. Reconhecemos, camaradas, que a par dos avanços em diversos domínios, a nossa trajetória coletiva, nesses 50 anos de independência nacional, tem sido marcada por períodos de grandes adversidades que vamos ultrapassando graças à resiliência e perseverança do povo moçambicano. Os efeitos das 2 décadas de agressão e desestabilização durante a guerra de 16 anos, a violência persistente, sobretudo em períodos pós-eleitorais, os desastres naturais cíclicos de grande dimensão, o terrorismo na província de Cabo Delgado, o crime organizado, tais como rapto, tráfico, venda e consumo de drogas, incluindo a corrupção, são obstáculos que têm condicionado o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Por isso, camaradas, esta 11ª Conferência Nacional de Quadros constitui um importante marco histórico na transição para uma nova era de construção de um Moçambique economicamente próspero, politicamente estável e de justiça social. Pretendemos que esta 11ª Conferência Nacional de Quadros seja capitalizada como uma oportunidade ímpar para, em conjunto, traçarmos os melhores caminhos que nos levem à materialização da nossa visão de renovar Moçambique rumo à independência econômica. A transformação estrutural da economia torna-se um imperativo nacional, começando pela valorização do capital humano, para a promoção de emprego, principalmente para a juventude e a mulher moçambicana, e iniciativa de geração de renda para jovens e mulheres. Temos que modernizar a agricultura, setor que a nossa Constituição define como base do desenvolvimento nacional, e a indústria, o seu fator dinamizador, tendo como objetivo garantir a soberania alimentar plena do nosso povo e a edificação de valor em toda a cadeia de produção. Urge, camaradas, consolidar esta visão por forma a acelerar o desenvolvimento das zonas de maior potencial econômico, permitindo a revisão do êxodo campo-cidade e a atração e retenção de jovens para as zonas de produção. A independência econômica passa necessariamente, camaradas, pela industrialização do país, garantindo uma exploração sustentável dos recursos naturais, o seu processamento dentro do país, por forma a obter maiores benefícios para o Estado e para as famílias moçambicanas. No entanto, para acelerarmos o passo rumo à independência econômica, precisamos de operar reformas do Estado para tornar a administração pública mais eficiente, transparente, íntegra, moderna, com foco no combate à corrupção, na transformação digital e na prestação de melhores serviços ao nosso povo. Foi no quadro desta visão que fizemos uma revisão profunda da legislação mineira e petrolífera, assegurando que o Estado tenha uma participação gratuita, não diluível, de pelo menos 15% em todos os empreendimentos mineiros e petrolíferos. Porque não faz sentido que, sendo recursos naturais do solo moçambicano, subsolo e da zona econômica de exclusão, propriedade do Estado, independente desde o dia 25 de junho de 1975, a sua participação nos projetos seja condicionada à realização de capital ou beneficie a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Estes recursos devem beneficiar o povo moçambicano e a todos nós como moçambicanos. Mas este, camarada, é apenas o começo. Teremos que incrementar esta participação nacional à medida que os projetos vão amadurecendo, tal como acontece em outras geografias, em benefício nacional e do povo moçambicano. Estas reformas
de interesse nacional deve nos conduzir a uma moçambicanização da economia, que é a etapa ideal da independência econômica. Quando falamos de independência econômica, precisamos ser mais específicos e clarificar o entendimento sobre o verdadeiro alcance da visão e significado. Para tal, é importante olharmos para trás com sinceridade e honestidade, para sermos capazes de apreciar as conquistas que alcançamos, para projetarmos o futuro com realismo, responsabilidade, competência, integridade, humildade e ambição. Por isso, caros delegados, camaradas, nos últimos 50 anos, dedicamos muito esforço na edificação do Estado, na defesa da soberania nacional, na consolidação da unidade nacional, na afirmação de Moçambique como uma nação livre e respeitada no Concerto das Nações. Contudo, se os primeiros 50 anos foram marcados pela conquista e consolidação da independência política, os próximos 50 anos devem ser orientados para a conquista da independência econômica. Este é o grande desafio geracional do nosso tempo. É o sonho que deve mobilizar as energias criativas do povo moçambicano e orientar a ação do Estado, das empresas públicas e privadas, dos trabalhadores, dos jovens, das mulheres, dos funcionários públicos, dos camponeses, dos operários e de todos aqueles que acreditam no futuro da nossa sociedade. Mas queremos ser claros: a independência econômica que aspiramos como nação não significa o isolamento de Moçambique. Muito menos ainda a independência econômica não significa a rejeição da cooperação internacional ou desenvolvimento estrangeiro e o investimento estrangeiro. Quando falamos de independência econômica, referimos-nos à capacidade do nosso país participar ativamente na economia global, a partir de uma posição de afirmação da sua soberania econômica com confiança e liberdade. A independência econômica, camaradas, que apregoamos, deve permitir ao nosso país transformar os recursos naturais de que somos dotados, o conhecimento dos nossos cidadãos e a capacidade produtiva das nossas instituições em riqueza nacional, em benefício do povo moçambicano e, sobretudo, do nosso país, e não de um grupo de pessoas ou grupos de interesses. A independência econômica, camaradas, Moçambique, oi! Frelimo, oi! Povo moçambicano unido de rumo a Maputo, oi! A independência econômica, camaradas, significa alcançar a autossuficiência alimentar nacional na base do que produzimos, matar a fome no seio do povo moçambicano. Significa mais receitas para o tesouro público, proveniente da exploração do nosso ouro, do nosso carvão, do nosso gás, do nosso rubi, das nossas areias pesadas, do nosso grafite e de todos os recursos estratégicos existentes no nosso país, que são propriedade de todos os moçambicanos. A independência econômica, camaradas, traduz-se na capacidade de reduzir a dependência excessiva da exportação de matérias-primas em bruto, da ajuda externa e do endividamento permanente. Para tal, é imperioso que uma parte crescente desses recursos naturais sejam processados em Moçambique, em vez de serem exportados em bruto e gerar emprego e riqueza nos outros países. Por isso, Frelimo, oi! Por isso, camaradas, em cumprimento das reformas que prometemos no ato da tomada de posse, aprovamos a Lei de Minas, a Lei de Petróleos, a Lei de Conteúdo Local, criamos a Empresa Nacional de Minas, o Banco de Desenvolvimento de Moçambique e outras reformas fundamentais para a nossa soberania econômica. São sementes para o futuro melhor do povo moçambicano. Desta forma, camaradas, criamos mais empregos dignos para a nossa juventude e a mulher moçambicana.
Geramos mais oportunidade para empresas verdadeiramente moçambicanas e elevamos a capacidade de financiar o desenvolvimento nacional através da riqueza produzida internamente. Caras e caros camaradas, Moçambique possui uma população constituída maioritariamente por jovens e mulheres. É verdade que o crescimento populacional é um desafio que devemos enfrentar com realismo para que o mesmo seja sustentável. Mas não nos deve assustar. O que é necessário é transformarmos o crescimento populacional em dividendo democrático, ou melhor, demográfico, acelerando o crescimento econômico para atender às necessidades da população. Este objetivo estratégico pode ser alcançado multiplicando iniciativas geradoras de rendimento que asseguram uma vida digna para os jovens, mulheres e todo o povo moçambicano. Por isso, temos estado a conceber e implementar programas como o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, grande parte direcionado para os jovens, o Fundo de Empoderamento Econômico da Mulher, ProMulher, o Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis, ProJovens e projetos tais como Moz Community, o ProPeixe, entre outros projetos. Com estes programas, camaradas, pretendemos acelerar a geração de emprego para jovens e mulheres e alargar a dificuldade da sua participação na implantação dos alicerces da independência econômica. A independência econômica se concretiza quando os setores primários da economia, como a agricultura, pesca e mineração, alimentam a indústria nacional. Quando esta mesma indústria nacional acrescenta valor à produção nacional. Quando o conhecimento gera inovação e quando o crescimento econômico se transforma efetivamente em melhoria de condições de vida das famílias moçambicanas. Esta nossa visão não é um sonho surreal e impossível de ser realizado. As ideias e reflexões que serão apresentadas pelos delegados e convidados nesta conferência, tanto em plenária, assim como no estudo em grupos, irão contribuir para enriquecer esta nossa visão de desenvolvimento nacional. O nosso propósito é contribuir para o fortalecimento da unidade, inclusão e coesão nacional. Queremos que todos os moçambicanos estejam mobilizados e engajados pela FRELIMO para este objetivo comum, que é de construir uma economia mais produtiva, mais inclusiva, sustentável e capaz de gerar prosperidade e felicidade compartilhada para todos os moçambicanos. Acreditamos que Moçambique possui as condições necessárias para trilhar este caminho. Dispomos de recursos naturais abundantes, uma população maioritariamente jovem, uma localização geográfica estratégica, experiência e resiliência comprovada e uma vontade coletiva de progresso que se mantém viva no coração do nosso povo. Mas as potencialidades em si não são riqueza, camaradas. O desafio consiste agora em transformar esse potencial em resultados concretos. Transformar recursos em produção com investimentos na industrialização, transformar a indústria em emprego, transformar emprego em rendimento para as famílias moçambicanas e transformar rendimento em bem-estar para as famílias moçambicanas e prosperidade para um país inclusivo que não deixa ninguém para trás. A nossa visão para Moçambique assenta precisamente nesta convicção, a de que a verdadeira independência só estará plenamente realizada quando a independência política conquistada pelos melhores filhos desta pátria, boa parte aqui é capaz de assegurar prosperidade, dignidade e felicidade para todos os moçambicanos. Este é o compromisso que a nossa geração, uma geração que herda um legado de lutas e sacrifício pela pátria, portanto, realizado pelos melhores filhos deste Moçambique. Renovamos este pacto com o povo moçambicano, mantendo vivos os atuais e objetivos que nortearam os moçambicanos a se unirem em torno de uma única frente, a Frente de Libertação de Moçambique, FRELIMO. Esta frente, camaradas, que guiou o nosso povo na luta contra a dominação colonial estrangeira até a vitória final e a proclamação da independência nacional do nosso país. Esta FRELIMO, e de forma legítima e pela confiança do povo, continua a liderar o processo de consolidação do Estado e do desenvolvimento nacional. Esta mesma FRELIMO que continua a unir os moçambicanos no caminho da paz e da unidade nacional através de um diálogo nacional inclusivo, com a participação de todas as forças políticas, sem qualquer tipo de exclusão. Camaradas delegados, ilustres convidados,
A fundação da Frelimo, a 25 de junho de 1962, foi um momento decisivo da afirmação da consciência coletiva do povo moçambicano, ao reunir diferentes movimentos e sensibilidades em torno de um objetivo comum, a libertação nacional. Ao longo de 6 décadas de existência, a Frelimo tem se afirmado como uma força central na história política de Moçambique. Há 10 anos, venceu o colonialismo e proclamou a independência nacional. É um fato. Frelimo, oi! Este é um facto, e factos não se discutem. A história da Frelimo é a história do povo moçambicano, uma história que não deve ser branqueada, uma história que deve ser preservada pela atual geração e ao longo das gerações vindouras, nesta nova era focada em independência econômica. Ao longo dos 50 anos da nossa independência, a materialização do sonho de prosperidade para todos os moçambicanos confrontou-se com múltiplos desafios. O país resistiu à guerra da desestabilização. Durante 16 anos, enfrentou calamidades naturais recorrentes, enfrentou a pandemia da Covid-19 e teve de enfrentar limitações institucionais inerentes à construção e consolidação do Estado. Enfrentou conflitos e violências pós-eleitorais em todas as eleições desde 1994. Simultaneamente, teve de navegar num ambiente internacional muitas vezes favorável, caracterizado por crises econômicas globais, conflitos geopolíticos, dependência financeira e tecnológica, volatilidade dos mercados, tendências crescentes do neoliberalismo e profundas desigualdades na ordem econômica mundial. Houve tendência de dividir os moçambicanos na base da região, etnia e cores político-partidárias, mas Moçambique prevalece como uma nação. A Frelimo continua como uma força política que lidera os destinos dos moçambicanos. Por isso, para compreender a nossa força, é importante recordarmos as insígnias palavras do saudoso presidente Samora Moses Machel, que afirmou o seguinte: a nossa força principal, a nossa razão de ser é o povo. Para a resolução dos nossos problemas, devemos primeiramente apoiar-nos no povo, seguir uma linha de massas. Por isso, devemos apoiar-nos no povo para definirmos os interesses, objetivos e lutar pela sua materialização. Fim da citação, Samora Moses Machel. Frelimo, oiê! É por isso que a Frelimo, camaradas, de congresso em congresso, busca inspiração na vontade popular, procurando fortalecer a sua relação permanente e regular com o povo. As reuniões das células de conferências de diferentes níveis, que culminaram com esta 11ª Conferência Nacional de Quadros, tiveram esse condão de escutar, auscultar e compreender as aspirações do povo, para que no seu 13º Congresso, que se avizinha próximo ano, a Frelimo possa formular as respostas concretas através de políticas públicas orientadas para a promoção do bem-estar social, da cidadania e prosperidade compartilhada. É neste permanente diálogo com a sociedade que a Frelimo, num contexto de democracia multipartidária, consolida o seu enraizamento nas comunidades e renova o pacto com o povo, fortalecendo o seu caráter original de um partido do povo, pelo povo, com o povo e para o povo. Por isso, temos dito que o povo é o ponto de partida e de chegada da Frelimo. A Frelimo é o povo. Camaradas,
Ser partido do povo, hoje, significa estar onde o povo está, escutar as suas preocupações, compreender as suas aspirações e transformar essa escuta em política e resultados. Significa reconhecer erros, corrigir o que não funcionou e não funciona, combater práticas que enfraquecem a confiança dos cidadãos e abrir espaço à competência, à integridade, à responsabilidade, à humildade, à inovação e à participação das novas gerações. Frelimo, oi! A nossa história confere-nos experiência. O futuro exige-nos renovação. Repito, a nossa história confere-nos grande experiência que temos que respeitar. Mas o futuro exige-nos renovação. Por isso, camaradas, através da legitimidade sufragada pelo voto popular, a Frelimo solidifica a sua capacidade de conceber, liderar com coragem e determinação a implementação do processo de transformação nacional com diferentes contextos, circunstâncias e pressões dentro e de fora, afirmando-se como a verdadeira força da mudança. A história recente do país oferece diversos exemplos que ilustram esse sucesso da Frelimo na tomada de decisões estratégicas cujos efeitos continuam presentes na vida cotidiana dos moçambicanos. Na esfera social, por exemplo, a transição do regime colonial de concentração fundiária para a proximidade, ou melhor, a propriedade estatal da terra, permitiu alargar e democratizar o acesso a este importante recurso de criação de riqueza, estabelecendo princípios de que a terra constitui o patrimônio do Estado. Foi graças a Frelimo. Desta forma, camaradas, a terra continua a constituir um instrumento fundamental de proteção de comunidades mais vulneráveis no nosso país, principalmente mulheres, crianças, idosos. Esta decisão política possibilita o acesso à terra por parte de pequenos agricultores, mulheres, jovens empreendedores, famílias em busca de terreno para habitação, projetos comunitários e infraestruturas de interesse público. No mesmo diapasão, a Frelimo tomou decisões estruturantes que permitem aos moçambicanos alargar o acesso à educação, à saúde, à habitação, ao abastecimento de água potável, à energia e proteção social, rompendo com as barreiras discriminatórias que no regime colonial limitavam o acesso da maioria da população moçambicana aos serviços públicos e básicos, sobretudo. No domínio econômico, a Frelimo liderou a transição da economia centralmente planificada para um modelo misto, baseado na coexistência da iniciativa privada e cooperativa, com um papel ativo do Estado na promoção do desenvolvimento nacional. O movimento associativo das cooperativas tem se consolidado como um vetor importante da participação econômica, principalmente das mulheres. E nós continuaremos a caminhar para a criação de emprego, da riqueza e do bem-estar das famílias, fatores fundamentais para o alcance da independência econômica. Na esfera cultural, a Frelimo tem liderado o processo de consolidação de uma nação plural, que na sua diversidade se mantém unida e coesa. Neste sentido, a Frelimo continua a encarar a diversidade étnica, cultural, linguística, racial e religiosa como riqueza e fator positivo da consolidação da identidade moçambicana. No campo político, a Frelimo liderou a transição política de um sistema de democracia popular. Por isso, quando aparecem pessoas a dizer que são pai da democracia, a Frelimo é democrática desde a sua fundação. O primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Eduardo Sebam Mondlane,
foi eleito num processo democrático. Por isso, a nossa Frelimo liderou a transição política de um sistema de democracia popular para uma democracia multipartidária. Desde o período da luta de liberação nacional, a Frelimo desenvolveu um mecanismo de participação democrática que, no período pós-independência, evoluíram para as assembleias de povo, desde a localidade, posto administrativo, distrito, província e Assembleia Nacional. Face à conjuntura global, a Frelimo introduziu as reformas políticas que se impunham na altura, adotando uma nova Constituição que, em 1990, institucionalizou a democracia multipartidária. O alargamento do espaço democrático e a institucionalização dos processos eleitorais constituem importantes conquistas que os moçambicanos devem continuar a consolidar, respeitando os ditames da Constituição e da lei. Neste aspecto, a Frelimo tem sido exemplar. O nosso exemplo deveria inspirar as demais forças políticas, sobretudo aquelas que procuram subverter as normas do Estado e do direito democrático, enveredando pela violência, pelo discurso de ódio, desrespeito à lei e ao Estado moçambicano e desordem como meio de alterar a ordem e a paz social que o país vive. Cooperem a Frelimo para que sejam democratas e haja paz para o povo moçambicano. Frelimo, oie! A Frelimo, o partido maduro que liderou a luta pela independência, impulsionou a construção do Estado, conduziu reformas econômicas, sociais e políticas e enfrentou diferentes crises ao longo de 6 décadas, mostra-se capaz de se renovar para responder aos desafios atuais da nossa sociedade. Por isso estamos aqui, camaradas. Com a realização da 11ª Conferência Nacional de Quadros, a Frelimo fortalece a sua capacidade de se adaptar à dinâmica de cada momento e mudar sem perder de vista os seus princípios e valores fundamentais de ter no povo o ponto de partida e de chegada de toda a sua ação. Estimados delegados, caros camaradas, apesar dos grandes avanços registrados na expansão do acesso aos serviços básicos, a Frelimo reconhece que ainda persistem desafios relacionados com a qualidade, eficiência e sustentabilidade desses serviços. As reformas que estamos a imprimir visam transformar o fator humano, implantar a cultura de mérito, profissionalismo, responsabilidade, humildade, integridade e o espírito de bem servir o povo. Esta transformação requer mudança de atitude dos servidores públicos para garantir o atendimento público humanizado, transparente, íntegro, humilde, célere, eficiente e livre de corrupção. Daí que criamos a Inspeção Geral do Estado. É neste aspecto onde reside a essência do princípio de fazer diferente para alcançar resultados diferentes, no sentido positivo. Não se trata de um simples lema ou slogan do momento. Fazer diferente para alcançar resultados diferentes é uma necessidade dos moçambicanos para Moçambique na fase atual. Para fazer diferente é necessário avaliar com objetividade aquilo que fizemos com o fim de preservar o que funcionou bem, corrigir com humildade o que está errado e funcionou mal e abandonar o que deixou de produzir resultados desejados para o nosso povo. Trata-se, camaradas, de operar mudanças de impacto transformador, por mais duras que essas mudanças sejam. Toda mudança encontra resistência, sobretudo em instituições e sociedades onde práticas repetitivas, discursos cristalizados e modelos institucionais consolidados tendem a reproduzir estruturas de poder cômodas. Fazer diferente para alcançar resultados diferentes é um princípio que desafia cada um de nós e a todas as instituições a saírem da inação e de zonas de conforto, abrindo-se novas formas de pensar, decidir, refletir e trabalhar, camaradas. Esta conferência é, acima de tudo, um exercício de escuta e escutação aos diferentes segmentos da sociedade. Por isso estão aqui empresários, jovens, atores políticos, acadêmicos, artistas, religiosos, desportistas,
camponeses, operários, sindicalistas, ao movimento cooperativo, todos, sem exceção, mesmo que não sejam da Frelimo, mas sejam simpatizantes, militantes, estão nesta sala, são moçambicanos, para contribuir para o bem-estar do povo moçambicano. Camaradas, queremos sair da Conferência de Chimoio com um compromisso renovado com a paz, com a unidade nacional, a estabilidade social, a sustentabilidade e o desenvolvimento do nosso país. Esta visão de prosperidade partilhada só é viável através do envolvimento efetivo e compromisso de todos os moçambicanos, com a criatividade, inovação, responsabilidade e espírito de iniciativa. Cada moçambicano deve sentir-se parte integrante da construção de uma nova era de progresso, prosperidade e realização coletiva para os próximos 50 anos. Esta mudança deve traduzir-se numa governação orientada para resultados, capaz de estabelecer prioridades claras, definir responsabilidades, avaliar o desempenho das instituições e prestar contas ao povo moçambicano. Fazer diferente não significa apenas anunciar novas políticas, significa assegurar que as decisões tomadas produzam resultados mensuráveis na vida do povo moçambicano. Este pacto com o povo que propomos deve ir mais longe. Não basta governar para o povo, é necessário governar com o povo, escutando-o, envolvendo-o nas grandes escolhas nacionais e prestando-lhe contas pelos resultados alcançados. O novo pacto pressupõe direitos e responsabilidades, confiança e exigência, participação e prestação de contas. A nossa economia, historicamente condicionada por desastres naturais, conflitos políticos e sociais, ficou profundamente afetada pela violência pós-eleitoral 2024-2025. A violência injustificada, perpetrada por agentes contrários aos interesses nacionais, provocou luto e dor nas famílias, destruiu infraestruturas públicas e privadas e afetou a atividade econômica, o emprego, a confiança dos agentes econômicos nacionais e internacionais e a atividade do país para o investimento. No entanto, como no passado, os moçambicanos voltaram a revelar maturidade, resiliência, paciência e elevado sentido patriótico, o que permitiu abrir caminhos para a superação das diferenças através do diálogo. Hoje, mais uma vez, estamos empenhados na consolidação da ordem de segurança pública e na promoção do diálogo inclusivo orientado para a reconciliação nacional. Para Frelimo, a paz e a estabilidade e a coesão social são condições fundamentais para qualquer projeto sério de desenvolvimento. Nenhum país do mundo desenvolve sem paz e segurança. Com a paz, a confiança floresce, a criatividade ganha espaço e o país cresce. Por isso, Moçambique enfrenta ainda o desafio da paz e estabilidade em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Continuaremos dia e noite, de segunda a segunda, a trabalhar, a buscar todos os mecanismos possíveis para desenvolver a paz efetiva em Cabo Delgado. Esse é um compromisso que reiteramos com a população desta província. O verso da nossa independência, porque Cabo Delgado é Moçambique e o sofrimento da população de Cabo Delgado é o sofrimento de todos nós como moçambicanos. Por isso, saúdo aos jovens das Forças de Defesa e Segurança, que dia e noite, de segunda a segunda, faça sol, faça chuva, faça frio, estão nas matas de Cabo Delgado a defender o povo. Queria pedir uma grande salva de palmas para este povo. Camaradas, a paz que defendemos não pode, contudo, significar apenas a ausência de conflito armado. Deve traduzir-se em segurança para as famílias, confiança nas instituições, respeito pelas diferenças, justiça, oportunidades econômicas e esperança no futuro. Uma paz duradoura constrói-se também através do desenvolvimento e da inclusão. Como dizia Nelson Mandela, a paz e o desenvolvimento são dois processos intrinsecamente ligados e que, dizia Nelson Mandela, não há desenvolvimento sem paz e não há paz
sem desenvolvimento. São duas faces da mesma moeda. Por isso, caros delegados, mais convidados, caras e caros camaradas, a 11ª Conferência Nacional do Quadros tem uma agenda bastante clara. Em primeiro lugar, iremos debater e consolidar as contribuições resultantes das reuniões gerais, das células e das conferências de partido realizadas de 15 de janeiro a 26 de abril do presente ano, ao nível dos comitês de círculo, comitês de localidade, comitês de zona, distritos e províncias. A síntese geral das contribuições resume as principais ideias que foram apresentadas pelos membros a estes níveis que fizemos referência pelos simpatizantes, militantes e a população em geral sobre as questões candentes da vida do partido e do nosso país neste momento. Para além dos temas iniciais, foram incluídas outras matérias importantes suscitadas ao longo dos debates aos diferentes níveis. Em seguida, a conferência irá apreciar a proposta de linhas gerais para a elaboração de propostas de teses ao 13º Congresso. São ideias gerais e a coordenação da conferência sistematizou na base de contribuições recolhidas nas reuniões gerais das células e nas conferências de diferentes níveis. Pretendemos escolher a sensibilidade dos nossos quadros sobre os temas sugeridos e sintam-se livres de debater outros temas que julgarem de interesse para o partido e para o país na fase e no futuro. Quero repetir, sintam-se livres de dizer tudo o que for necessário para o bem do nosso partido e do nosso país. Finalmente, iremos apreciar a proposta das recomendações da 11ª Conferência Nacional de Quadros, que serão submetidos à consideração do Comitê Central, que se reunirá aqui mesmo logo a seguir a esta conferência, precisamente no dia 26 de agosto. Sabemos que esta Conferência de Quadros vem sendo guardada com grande expectativa, não só pelos membros do Partido Frelimo, mas também no seio da sociedade moçambicana em geral. Apelamos a todos os delegados convidados para que participem ativamente nos debates em plenária e nos estudos em grupos que vão ter lugar amanhã. A Frelimo quer sair desta conferência mais enriquecida, com ideias estratégicas que nos ajudem, a todos nós, a moldar para o futuro próspero o nosso país. Reiteramos que viemos a esta conferência abertas a acolher todas as contribuições construtivas, guiados pela convicção de que as boas ideias são úteis para o desenvolvimento do nosso partido e do nosso país. Com estas palavras, é com elevada honra e declaro aberta a 11ª Conferência Nacional de Quadros. Muito obrigado. Vamos trabalhar agora. Tiago é a pessoa certa para um novo amanhecer. O Tiago, presidente, Moçambique vai crescer. Tem um brilho no olhar, ele é a voz da esperança que queremos abraçar. É a hora da mudança. Vamos todos dar a mão e unir-nos na frente. Esperança no coração, vamos fazer diferente. Este sonho é de todos, ele é no fé da gente. Esta é nossa canção, Moçambique pra frente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Chapo presidente, Chapo presidente. Moçambique, oie! Unidade Nacional, oie! Povo moçambicano unido do Rovuma, Maputo, oie! 11ª Conferência Nacional de Quadros, oie!
Obrigado, camaradas. Podemos sentar. Muito bem. Camaradas, este é o momento de apresentarmos a nossa agenda de trabalhos da 11ª Conferência Nacional de Quadros. Acho que todos temos nas pastas. Temos 3 pontos: a apresentação das contribuições dos deputados gerais da Assembleia, onde todos nós participamos, é a sistematização e das conferências do partido. Neste momento é para todos nós realmente na base. 2, a apresentação das propostas gerais para a elaboração da proposta das teses, com o nosso interesse por ser do Congresso. A apresentação da proposta